trabalhando, e tiver liberado aí, eu vou passar para eles, né, para poder também vocês conhecerem. Com certeza. Não, e que esse projeto também ele se expanda, vocês aí possam montar essa mesa regionalmente, né? Até o Léo falou isso, pô, seria legal. Então, assim, você pode montar o grupo com seus mobilizadores, fazer reuniões semanais. Assim, a gente tem que aproveitar. Amém, pastor. Um abraço. A outra, meu Marcos, vai. Amém, sejam bem-vindos aí, nosso querido Jefferson, Larissa, está na sala. Irmãos, o formato, eu já vou passar para vocês aqui, olha só, a gente vai fazer um pouco diferente da aula passada. Eu vou estar focando que tem pessoas aqui presencialmente, então, assim, eu vou estar falando a eles, eu vou deixar o vídeo rolando assim, e vou estar falando, ministrando a aula, vocês acompanhem na apostila de vocês, todos deixem o microfone desligado, e em algum momento, se eu quiser interagir, falar uma coisa, abre o microfone, irmão Bruno, quero falar tal coisa, eu perguntar qualquer coisa, senão se eu for ficar aqui, eu não dou aula nem aqui, nem aqui. Então eu vou focar aqui na galera que está aqui na igreja, mas a gente está aqui junto, qualquer coisa, só levantar e a gente, é o mesmo conteúdo, amém? Amém. Meus queridos, paz do Senhor, vamos começar nosso estudo. Algumas pessoas não vão conseguir vir hoje por conta de trabalho, por algumas situações. Alguns estão acompanhando aqui pela nossa transmissão, mas a gente vai dar prosseguimento ao nosso treinamento missionário. Nossa irmã Eliane está aqui a primeira vez, uma irmã de longa data, né? Diaconisa, casa do Senhor, guerreira aí nas missões. Irmã Eliane, aquelas mulheres assim, abençoadas para grudar aí no reino. Amém, meus queridos? Vamos estar orando a Deus então, para a gente começar? Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite, queremos te agradecer. Ó Deus, nós viemos aqui para aprender a tua palavra, Senhor, para conversar sobre aquilo que o seu coração, Senhor, se agrada e se importa, que são as almas, que Senhor, dar seguimento a uma obra, Senhor, de salvação, de restauração sobre essa terra corrompida. Viemos falar sobre a obra missionária, Senhor, e tudo aquilo que está em torno desse ministério. Nós te pedimos, Espírito Santo, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para receber a tua palavra, a tua ministração, Senhor. Tu tens liberdade aqui nesse meio, também com as pessoas que estão ali ao vivo, Senhor. Tu tens liberdade, Senhor, de mover, de ministrar, de revelar, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Que o Senhor venha abençoar aqueles que estão vindo, Senhor, a essa sala, aquelas pessoas que estão, Senhor, distante, mas estão participando. Nós queremos entregar em tuas mãos esse projeto. Queremos entregar de verdade, que o Senhor venha falar conosco de forma tremenda, Senhor, e usa, Senhor, a minha vida como um instrumento, Senhor, que eu possa estar sensível ao Senhor, que eu possa estar sensível, Senhor, à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amados, a gente parou na lição, na página 3, né? A aula passada, só para recapitular, irmãos, a primeira aula, né, foi uma aula de introdução, o pastor Márcio veio, falou do projeto dele, a gente teve toda aquela questão. Hoje a gente já vai entrar direto nos assuntos, né? A gente vai procurar ser mais objetivo em respeito à apostila. Paz do Senhor, tudo bom? Então, assim, a gente, só para recapitular, a gente falou na primeira aula, a gente veio falar, o tema do nosso estudo, do primeiro módulo é base bíblica para missões, né? Quais são as bases bíblicas para missões, né? Então, a gente veio falando algumas coisas, por exemplo, a diferença de missão e missões. Parece a mesma coisa, mas não é, né? Alguém se lembra aqui, quem estava presente, qual a diferença de missão e missões? Alguém poderia me falar? Missão é dada por Deus. Missão é sempre dada por Deus. Quando o homem peca, automaticamente entra a missão de Deus, que é resgatar o homem do pecado. Então, a missão de Deus na terra é resgatar o homem do pecado. Missões é o empreendimento missionário da organização, digamos, das igrejas.
Então, todo empreendimento que vai fazer valer a missão de Deus se denomina missões. Então, é diferente o termo, pode parecer assim, para quem ouve de fora é normal, mas quando você começa a interagir com o mundo missionário, está envolvido com isso, você vê que começa a soar diferente. Quando se fala sobre missões, já automaticamente já nos traz e requer de nós uma responsabilidade maior, um compromisso, uma dedicação, alguns tipos de virtudes que deveriam todos os cristãos ter, como a coragem, aquela ousadia de fazer. Então isso fica mais latente quando se fala sobre missões, que de fato essa organização que é feita para assim alcançar a missão de Deus, que é resgatar o homem. Então a gente falou também a respeito disso. A gente começou a falar sobre missões do Antigo Testamento, né? Por exemplo, o que hoje a gente usa a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Na era apostólica, na era de Jesus, na era que os apóstolos estavam ali, né, no início da igreja, usavam o Pentateuco, usavam a lei, usavam basicamente isso. Quando o Estevão, por exemplo, está ali para ser apedrejado, ele fala todo o relato desde a época de Abraão, que veio e fala. Pedro, a mesma coisa, aquele discurso que Pedro ele salvou milhares de pessoas ali, exatamente foi falando toda a história bíblica. Você parar para ler Atos, ele vai falar sobre isso, vai falar sobre desde como que surgiu os patriarcas, veio surgindo e papapá, e aí chega em Jesus e fala, esse que vocês crucificaram e tal. Então, eles usavam o Antigo Testamento, usavam a Torá, né? Usavam os escritos. Hoje, já nós usamos a Bíblia por completo. A gente falou do proto-evangelho, que foi a profecia inicial, quando o homem peca, já vem a sentença, né? Que é o proto-evangelho, que ele vai falar sobre aquela profecia, a semente da mulher, né? A semente da mulher. Então, a missão, ela já nasce em Gênesis. Na queda do homem, automaticamente já nasce ela. A gente pensa que missões, é a Assembleia de Deus que inventou. Não, é desde Gênesis. Quando o homem peca, automaticamente faz assim, olha, da semente da mulher vai vir o que vai pisar a sua cabeça. Então, assim, é muito mais antigo do que parece. E a gente vai dar seguimento agora falando sobre o pacto de Noé, né? Por quê? Porque quando a gente tem essa questão, qual é a base bíblica para a gente se envolver com missões? Porque para uma pessoa nova convertida, ela chega na igreja, ela não tem esse fundamento, né? Ela acha que é uma questão, por exemplo, o judeu, ele não era proselitista, né? Ele não era um prosélito, ele não ia atrás a missão de Israel não era proselitista, não era ir resgatar pessoas. Igual a gente vai, ide, né? Não era. Era a missão que a gente falou também, se eu não me engano, a gente vai falar aqui, na verdade a gente vai falar, sobre a missão centrípeta, que é atrair. Então, mas mesmo assim, desde o Antigo Testamento, se vem falando sobre missões sempre, de toda a história. E o Pacto de Noé, na página 3, para quem estiver acompanhando aí, online, a página 3 vai falar sobre o pacto com Noé. Diz assim, o pacto feito com Noé é o primeiro que se encontra na Bíblia. Podemos ver a relação de Deus com o seu povo mediante alianças no decorrer da história bíblica. Embora morasse longe do mar, Deus mandou que ele construísse uma arca, recolhesse toda espécie de animais para livrá-los do dilúvio que iria mandar. Aquelas ordens pareciam absurdas. Construiu uma enorme embarcação em seco. Todas as circunstâncias pareciam estar contra a palavra que Deus disse. Noé não discutiu, mas obedeceu. Ele mostrou sua completa dependência de Deus. Hebreus 11, 7. Alguém pode abrir, por favor? O pacto de Deus com Noé e os seus filhos envolve todas as nações. Não há nenhuma tribo ou povo que não esteja incluído nesse pacto, visto que todas as nações e os povos da terra descenderam dos filhos de Noé. Portanto, este pacto abrange a todos os povos, sem exceção. Alguém abriu aí Hebreus, capítulo 11, versículo 7.
Abri aqui. Amém. A irmã está lendo aqui, pastor. Okay. Não, pode ler. Então, você vê que na história dos heróis da fé é citado Noé. Aí você para pensar, né? Quando a gente fala sobre missões, normalmente, vem aos nossos ouvidos uma coisa meio absurda, né? Eu estava falando com a irmã Sueli aqui, não é difícil a gente ouvir aquele comentário, para que vai fazer missão na África, meu Deus? Para que vai fazer missão lá na Oceania? Para que vai para o Haiti fazer missão? Irmão, porque sempre foi assim. Simples assim. Imagina, o Senhor fala para... O cara morava longe do mar. Deus dá uma ordem a ele, fala, cara, eu vou destruir o mundo. Porque se a gente olhar Gênesis, ali no capítulo 9 ali, foi depois de Torre de Babel, né? Depois que houve o assassinato, a terra veio se corrompendo, chega o ponto que a Bíblia fala que Deus achou graça em Noé e preservou a vida dele. Olha que tremendo. Do mundo inteiro, Deus salvou a vida de Noé e deu uma missão para ele. Falei, cara, constrói uma arca, coloca os animais, que eu vou destruir a face da terra, que o mundo está se corrompendo. E o escritor de Hebreus, ele relata isso também. Ele fala, olha, a história de Noé. Então, a gente vê que, embora parecesse absurdo aquela ordem, cara, imagina, como assim, fazer um barco, eu vou fazer para resgatar, vou ter que construir uma coisa, porque, irmãos, a gente vê aqui em Paraty, né, quem já entrou num estaleiro aqui, eu já entrei para fazer serviço, cara, é doideira, você viu os caras construindo barco, rapaz, os caras matutam, assim, você viu que o cara, parece que tem um homem das cavernas ali, e construindo uns barcão, cara, como que a inteligência do cara, mas ele já está acostumado a isso, porque o pai dele fazia, porque o avô dele fazia, porque ele vê barco. Agora, imagina Noé, irmão, tendo que fazer uma arca longe do mar, dentro de um contexto totalmente absurdo, e ele assim, ele assumiu um compromisso porque existia o desejo do Senhor que ele construísse aquela arca e que ele fosse salvo com sua família. E quem sabe muitos não deram ouvido. Então, o pacto de Noé, ele nos traz esse entendimento que, através da sua família, ele preservou a família, através dessa família veio um novo mundo, né? Através da família, embora a gente sabe que Noé pisou na bola ali, né? Se embriagou, teve a maldição, não sei o que lá, mas ainda assim a raça humana, ela foi preservada por causa, olha que tremendo, de uma obediência dele, em cumprir a missão para salvar o que estava por vir. Então você vê que não é uma coisa nova. Isso já é lá de antigo. Imagina, a gente está falando aqui depois da Torre de Babel, irmão. A gente está falando praticamente do início da Bíblia. A gente está falando antes de Abraão. A gente está falando de um relato que praticamente foi a primeira vez que o mundo foi tomado aí de um nível muito grande de depravação. Então, a gente vê que como diz aqui, não há nenhuma tribo ou povo que não esteja incluída nesse pacto. Então, esse é o pacto com Noé. O pacto com Abraão, Gênesis 12, 1, 3. E assim outros versículos aí. O pacto de Deus com Abraão, pacto abraâmico, possuía duas cláusulas, privilégios e responsabilidades. Com Abraão, Deus estabeleceu uma nova aliança, onde ele foi escolhido para abençoar de forma ativa as nações, implicando em bênçãos para os seus descendentes. E ainda mais, para todas as nações através do seu descendente. Gênesis 12, 7. Essa chamada levou a separar-se da sua pátria, dos seus familiares e do seu povo para tornar-se estrangeiro e peregrino em terras distantes. O Novo Testamento ensina que a última parte dessa promessa se cumpre hoje, na proclamação missionária do Evangelho de Cristo. Nós somos a semente de Abraão e, portanto, responsáveis para abençoar as nações com a mensagem de salvação.
Deus escolheu se revelar a Abraão. Essa revelação progressiva tem papel importante na vida de Abraão. Em Abraão, Deus estabelece a nação de Israel como seu povo escolhido. Foi através da nação de Israel que Deus continua a revelação progressiva de si mesmo através das leis, dos profetas e dos seus atos gloriosos nessa nação, mostrando de forma clara que ele é o único Deus. Dessa forma, através da nação de Israel, Deus resgata o monoteísmo para revelá-lo também a outras nações. Deus usou a nação de Israel para receber e preservar a sua palavra escrita, mantendo viva a esperança do Messias para toda a humanidade. O grande propósito de Deus, o grande propósito da chamada de Abraão está revelado na promessa de Deus feita a ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Este texto é fundamental para provar que Deus sempre teve em foco toda a raça humana. O pacto e promessas de Abraão foram posteriormente transferidas e confirmadas a Isaac e a Jacó, como também se estende a seus descendentes até alcançar o Messias, Jesus Cristo, através de quem a promessa de Gênesis 12:3 se cumpre e alcança todas as famílias da terra mediante a pregação da palavra de Deus. Ora, a Escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiramente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Aleluia. Então, aqui a gente vê que o pacto de Abraão ele tinha duas cláusulas, que eram os privilégios e a responsabilidade. Ele tinha como nação, imagina que Abraão, eu estava meditando nisso, Abraão, do nada você vê, cara, do nada Deus fala, e Deus disse a Abraão, sai da tua, tipo assim, do nada, não foi assim, não, Deus achou graça em Abraão andou, cara, ele simplesmente aparece a Abraão, no caso, né, e dá uma ordem a ele: sai da sua casa, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então ele começa já de cara, assim, sem... A gente está lendo Gênesis 11 ali no final, falando sobre toda a linhagem ali, e chega Abraão, ele dá uma ordem para ele simplesmente tomar um ato para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. E ali a gente vê aqui no texto que fala, e a gente ouve também nas pregações, e os teólogos falam, que ali foi estabelecido o monoteísmo, né? Onde a nação já tinha se perdido em idolatria, e desde ali da queda do homem, ali quando passou da Torre de Babel, toda aquela história, toda a corrupção, a gente vê que a humanidade ela começou a se dividir, se ramificar, e ali com Abraão ele estabelece um pacto, privilégios, mas também responsabilidades. E a gente vê que ele foi obrigado a tomar uma atitude de se separar da sua família, de deixar ali o seu... Diz que ele levou os seus bens, muitos bens com ele, mas assim, imagina ainda mais o hebreu, ele não era nômade, né? Ele era uma pessoa que ficava... Depois ele passou, mas assim, ali, no entanto, eles tinham a terra deles, eles assentavam ali, eles tinham, e ali teve uma ordem de fazer assim, cara, você tem que sair daí, você tem que pegar e tomar uma atitude de sair, para que toda a raça humana, hoje nós, como filhos de Abraão, estivéssemos aqui sentados, precisou lá de trás ele tomar uma atitude de deixar ali para trás os seus familiares e seguir para terras que ele não sabia, né? E quando a gente para pensar na história de Abraão, cara, a gente faz uma reflexão, cara, a fé dele era tão tremenda que o Senhor pediu aquilo que era mais valioso para ele, o seu filho, da velhice, imagina. E ele fala assim, não, está aqui. A gente até vê isso na vida de Abraão como uma pessoa que realmente não tinha mais nada além da vontade de Deus. É um tipo de sentimento que nós, como cristãos, independente do cargo de missionários, como cristãos, nós deveríamos cultivar esse desapego, né? Essa questão de realmente ter mãos leves para tudo.
Imagina Deus te pedir, pô, eu quero teu filho, cara. Imagina que loucura. Eu quero teu filho, leva teu filho lá e sacrifica ele, oferece teu filho, tipificando até Cristo. E Abraão, o pai da fé monoteísta, ele vai lá e realmente ele iria entregar. Então a gente vê que essa questão de Abraão, o pacto que Deus fez com Abraão, trouxe não só a questão da fé muito mais evidente, como as raízes do povo judeu. Porque, se você parar para pensar, o povo romano era um povo, né, um dos povos mais que reinou, né, há muito tempo em eras passadas, dominavam os reis, os gregos, e hoje praticamente você não vê mais romano. Eu vou lá, vou ver o romano, o cara andando com aquela saia que tinha, né, com aquele, cara, não vê mais. Os gregos, cara, os filósofos, toda aquela, hoje virou ruína. Agora o judeu, meu irmão, ele preserva até hoje, irmão. Irmão, tu vê um judeu hoje, um judeu mesmo, um judeu, mano, ele preserva até os dias de hoje os costumes milenares. Milenares. Toda sexta-feira, ao pôr do sol, eles param, fazem as brahás, Então, assim, em Abraão, ele precisou levantar esse memorial para que o nome dele ali, até a vinda de Jesus, mantivesse. Para que o povo, ele de fato soubesse manter-se viva, né, essa esperança do Messias, manter-se viva essa questão, porque senão se perderia. Porque imagina que o povo foi crescendo, 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 chegou, vamos construir uma torre, juntou o povo, vamos construir uma torre, começaram a construir aquele negócio gigante, imagina, e de repente o Senhor intervém, aquele movimento que fala, eles chegariam realmente aqui os céus. E a partir daquilo ali, já se misturou tudo. Imagina como preservar uma cultura no meio de tanta diversidade. Então, através de Abraão, a gente vê que ele veio trazendo já a questão da fé, a questão do desapego, a questão das bênçãos que repousariam sobre todas as famílias da terra através da vida dele. Quer complementar, pastor Marco? Amém. Alguém quer complementar alguma coisa, irmãos? Outra mentira, eu estou começando a ficar perguntando se quiser comentar alguma coisa. Pode falar. Eu vejo que Abraão, ele teve uma base muito forte para poder perseverar, né? Ele foi criado dentro desse caminho, né, com a fé mesmo no Deus único, porque senão ele não teria resistido, né? Passar por tudo que ele passou, ele conseguiu resistir pela fé, pela criação que ele teve. Aí que a gente vê a janela 4:14 como é importante, né? Amém. Irmãos, a gente está transmitindo aqui e depois vai ficar gravado. Estou com o canal no YouTube. Então, quando a gente for falar, a gente vai ter que vai ter essa firulinha aqui. Vai ter essa firula. Mas é benção, porque tem gente que acompanha depois. A gente vai ler aqui agora, Jacó abençoa Judá, seu filho Judá. Essa bênção afirma que todos os direitos de primogenitura lhe foram concedidos, e, portanto, as bênçãos prometidas a Abraão, em Gênesis 12, a Judá foi dito que seus descendentes governariam sobre seus irmãos, ou seja, as demais tribos, até que venha Siló. Essa profecia foi parcialmente cumprida através da aliança davídica, onde foi prometido a Davi que os seus descendentes linhagem real, onde foi prometido a Davi a seus descendentes a linhagem real de Israel. Embora o sentido exato dessa expressão seja incerto, grande maioria dos teólogos concorda que se refere a um termo messiânico, referindo-se a Jesus Cristo, o Messias prometido, que veio através da tribo de Judá. Alguém tem a NVI aí? E poderia ler Gênesis 49, versículo 10. Na minha já não fala Siló, já fala diferente.
A menção do domínio sobre os povos aponta para o cumprimento dessa profecia no reino universal de Cristo. E que ele traria grandes bênçãos espirituais, representada pelo vinho, símbolo de prosperidade, e pela sua beleza. Alguém achou aí? Senta aqui pra frente. 49:10. 49:10, né? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. E a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho a um ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Então a gente vê qual é a base bíblica para missões, né? De novo a pergunta. Perdão. Qual é a base bíblica para missões? A gente está vendo que isso, lá em Gênesis 49, já está falando da vinda do Messias. Lá em Gênesis 49 já fala sobre o vinho, já fala sobre o sangue, já fala sobre tudo que a gente vive hoje. Então, a gente não pode separar, de novo eu vou falar, a gente não pode pincelar algumas coisas da Bíblia a nosso bel prazer. Tipo assim, isso aqui eu creio, aquilo eu não creio, isso é assim, isso. A gente entende como a Bíblia como um todo. Então, qual é a base bíblica para que a gente se envolva em missões? Porque sempre foi assim. Se a gente está lendo todos esses textos aqui falando... Início, meio e fim. Toda ela, né? E há quem diga que um coração sem Cristo é um campo missionário, e um coração com Cristo é um missionário. Aleluia. Então a gente vê que isso já não é de hoje, é de sempre. A gente tem que ter isso. Porque assim, eu vou falar de novo, né? Eu vou voltar aqui ao início da nossa aula, né? A gente não vai formar missionário aqui. A ideia do curso não é de formar um missionário. Porque o missionário já nasce, assim, quando ele ouve, ele sente, já é um despertamento espiritual. É uma questão de interior muito forte. O que a gente está fazendo aqui é trazendo respaldo, é a gente se fortalecendo, a gente trazendo esse entendimento de que nós não estamos sendo movidos por uma emoção, né? Porque às vezes a gente tem essa impressão de que a pessoa olha para a gente e fala, pô, será que esse cara não tem mais o que fazer, não? Vai ficar lá para o Inepá, cuidando dos caras drogados lá, ficar levando quentinha na rua, vai ficar indo para o Paraguai, vai para a África, mandando dinheiro para missionário lá não sei onde. Será que esse cara não tem mais o que fazer? Parece, aleluia, que é fruto da nossa emoção. Parece que a gente não tem mais o que fazer, mas a gente vê que isso é bíblico. Você vê que isso já é cumprimento de profecias milenares. Desde quando o pecado foi inaugurado, de novo vou falar, o próprio evangelho já foi manifestado. O Senhor já preparou todas as coisas lá atrás, quando o pecado, porque Deus ele não pode olhar, Paulinho, o pecado e se ficar neutro naquilo. Você não pode olhar uma questão e ficar neutro em relação àquilo. Se o seu coração ele se move, o pastor Pedro até falou, acho que a frase do Mike Murdock, não foi o que você falou, que quando você vê alguma coisa diferente, seu coração se sente para fazer aquilo é o seu dom, é o seu chamado. Tipo assim, cara, tu tá na rua, tu tá vendo... por exemplo, se a gente tive uma questão aqui em Paraty, a gente vive numa cidade tomada de gringo. Olha só que insight que eu tive depois de anos fazendo missões. Falei, rapaz, não tem uma igreja aqui para hispano, não tem uma igreja para pessoas latino-americanos aqui, não existe um movimento em Paraty com tanto gringo focado em outro idioma, irmão. Que doideira! É bem provável, no meio dessa gringada toda, ter alguns evangélicos, não tenha dúvida. Hoje a gente foi lá naquele serviço, lá tinha um argentino. Aí quando eu me atentei, pastor, a isso, eu comecei a perceber que no meu meio tinha muitos
argentino, uruguai, não sei o que lá. E eu falei, cara, eu nunca tinha pensado para isso. Então, ou seja, a gente tem na nossa cidade, é uma cidade minúscula, mas com uma quantidade gigante de gringos, e a gente simplesmente ninguém fala nada. Eu nunca ouvi, de verdade. Eu fiquei na Assembleia de Deus há alguns anos, eu nunca ouvi, galera, vamos orar pelos gringos que estão aqui na nossa cidade, tem americano, tem francês, tem não sei o que. Cara, a gente nunca, então, ou seja, quando você desperta para isso ali, Deus começa a te fazer um chamado para aquilo ali. Então, assim, a gente não vai formar missionários aqui. Aqui simplesmente a gente está conversando sobre esses assuntos, porque isso nasce da gente. Mas a gente precisa ter esses respaldo até mesmo para quando vier um momento de dificuldade. Quando a gente chegar num momento, às vezes, de tristeza, de algum momento da nossa vida, que a gente fala, pô, o que está me movendo a fazer essa coisa? O que está me movendo o pastor ir lá todo sábado, pegar o pessoal na rua, levar para cortar o cabelo, dar um banho neles, dar uma comida, dar uma palavra? O que motiva isso, irmão? Pelo amor de Deus. Cara, é loucura, mano, insanidade. Toda vez que eu subo o Inepar, quem já foi lá sabe, irmão, a estrada pô, botava o carrinho pulando lá, igual uma pipoca para chegar lá em cima. Pô, eu arriscando quebrar meu carro, deixando de trabalhar, deixando muitas vezes estar com a minha família, morando em São José dos Campos, irmão. Eu fazia obra em São José dos Campos, eu vinha trabalhar, mas separava um dia para subir lá. Olha que doideira. E o que eu ganhava com isso, irmão? O que eu e você ganha fazendo isso? Nada, irmão. Financeiramente não ganha nada. Mas a gente foi chamado, a gente foi tomado por esse sentimento. Porque é um sentimento que tem raiz bíblica. É a essência, aleluia, do coração de Deus. É a essência do coração de Deus, não tem outra explicação. Quando você é tomado por essas questões, a gente chega nesse ponto. O que está me motivando? Será que é fruto de emoção? Será porque a gente hoje é muito fácil, né? A gente abre principalmente o algoritmo, ele acaba nos escravizando, assim, porque se você gosta do gatinho, e você passa um gatinho, você fica olhando, aí ele fala, os caras gostam de gatinho, manda mais gatinho. Aí ele manda mais gatinho brincando, cara. Aí tu gosta de ver os caras tretando na USP lá com os não sei o que lá. Aí tu fica vendo, ele gosta também de ver uma treta política. Então ele vai lançando aquilo para você. Aí quando chega nessa parte emocional dos caras entregando a marmita, o cara chorando na rua, a gente sente aquela emoção ali, né? A gente chora ali e aquilo comove muita gente, só que daqui a pouco vem uma piada, você dando risada, você já esqueceu daquilo. Aquilo já não faz parte do seu dia a dia. Você já não acorda pensando naquilo. E a gente não, quando você é desperto para fazer a obra missionária, independente da geografia, se é na sua cidade local, se é missões urbanas, se é qualquer outro tipo de missão, cara, é um chamado que a gente não consegue explicar. Sério, não consegue explicar. É assim, uma coisa assim, absurda. Seu coração pesado quando você não consegue fazer, ou quando alguém vem tentar, né, que a gente estava conversando, a pessoa vem tentar, inclusive, atrapalhar o que você está fazendo. Quando pessoas se levantam, cara, eu já ouvi, eu vou dar um relato, porque eu já ouvi pastor chegar para mim e falar, irmão, olha só, chega aqui. Pastor, irmão, não é bem assim o evangelho, irmão. Você está um pouco emocionado, acho que não precisa tanto, irmão. Assim mesmo, irmão. A gente até fica envergonhado, irmão. A gente fica até envergonhado, porque parece que você faz uma coisa e eu falei, pastor, eu não consigo, assim, eu fui alcançado, eu posso até estar errado, mas cara, eu não consigo, mano. Aham. Vi uma voz aqui, eu falei, meu Deus, está falando comigo. Se eu amo a Deus, como eu posso dizer que se eu amo a Deus, se eu não amo a Deus? Exato. Legal, perdido, exatamente. Não sei se vocês ouviram da live, o pastor falou, se eu falo que amo a Deus, como eu posso não amar aquilo que ele ama? Então, assim, exatamente, pastor, a gente, de fato, né,
existe vou dizer assim, quase como um paradigma mesmo. Você fala assim, eu amo o perdido, eu amo os perdidos. Na verdade, a gente tem que amar a Deus, amar o Senhor, e através desse amor, a gente ama tudo que Ele ama. Porque se você fala que é só pelo perdido, só pelo cara, aí eu vou ajudar, o pastor vem aqui e me ajuda. Eu estou na sarjeta, o pastor vem e me ajuda, aí eu vou lá e dá um mole, eu vou na casa dele e roubo ele. Aí fala, pô, cara, mas eu dei minha vida pelo cara, o cara veio e me roubou. Não, mas tudo bem. Você entende que você não ama o perdido, você ama Deus, mas Deus, como ama o perdido, de um amor incondicional, você faz tudo aquilo para agradar o seu Senhor. Então muda um pouco o conceito sobre, porque se a gente coloca todo esse perdido nesse, você está até, digamos assim, né, adulterando com Deus, porque você está amando a noiva de Cristo, a noiva é de Cristo, você não pode amar, você tem que amar o Senhor e cuidar dela como se fosse para o Senhor, né? Como a gente ouve as pregações que o amigo do noivo, né, que cuida bem da noiva para que isso seja exercido, mas nós devemos amar de fato o Senhor e cuidar, como o pastor falou, amar aquilo que ele ama. Agora, quando você transfere isso para o perdido, o que acontece com a pessoa emocionada inicialmente? Eu já vi pessoas assim, né? Eu estou fazendo uma ação, ela, nossa, que trabalho lindo, e ela olha aquelas crianças, eu quero ajudar, só que ela se frustra com alguma atitude de algum líder, ela não faz mais, porque ela só estava ali olhando aquela questão, olhando, não estava olhando para Deus, poxa, Senhor, poxa, que bênção, Senhor, eu te louvo, eu quero entender mais. Aí como ela começa a entender mais de Deus, e ver que toda a Bíblia fala sobre resgate, então ela vai fazer, se algum líder pisar na bola com ela vai falar, não, tudo certo é ele, meu negócio é com Deus, meu negócio é com esse daqui, né? Foi o que a gente faz naquela questão ali, a gente tem uma situação que a gente sabe que o ambiente, cara, é corrompido, digamos, a gente faz pelos almas ali, que o Senhor mantém. Convicção da chamada. Dependente que ao meio do caminho, se fulano erre, fulano fale, Bertana tropece e Neutrano se perca, a gente permanecemos porque nós estamos convictos daquele que nos chamou e para que nos chamou, né? Então isso faz toda a diferença. Não tem ninguém emocionado, né? Está todo mundo consciente do que Deus quer que a gente realizamos. Porque Deus, ele precisa contar com pessoas que estejam de fato comprometidas, irmão. Nessa seara nossa aqui, né, nós estamos aqui, o pessoal vai acompanhar, nós que estamos envolvidos nisso aqui, irmão, nós temos que ter um compromisso sério, faça chuva, faça sol. Você vê que o estar comprometido é tão tremendo que teve uma hora que o Senhor, nosso Deus, ele surtou. Ele falou para Moisés, eu vou matar geral. Moisés estava tão comprometido, falou, não faça tal coisa. Você vê Moisés orientando o Senhor não fazer tal coisa, porque Moisés estava comprometido com aquele povo, naquela missão. Então, assim, é muito, muito profundo, irmão. A gente fala sobre missões, a gente vê relatos aí de pessoas, né, na mesa missionária mesmo. A mesa passada, o pastor Adilton, ele trabalha com uma etnia chamada Gavião. Ele trabalha com tradução bíblica, irmão. 14 anos trabalhando em tradução bíblica para mil indivíduos. Não era uma cidade com 40 mil, não. Ele estava 1000. 14 anos, uma equipe. Amém? Você falou? Mas então você vê o comprometimento de uma pessoa. É um compromisso, cara. Ele teve que morar 6 anos na tribo com a família dele. Os filhos dele têm nome indígena. Os filhos dele foram criados no meio dos índios. Cara, você olha o relato dele, tá lá quem quiser ver no YouTube, tá lá no canal da Tribos. Chegou no final da sala, ele apresenta o projeto de cara. Eu fiquei sem brincadeira, eu fiquei assim, é um compromisso, sabe? É uma questão que não tem nada, é tempo, você tem que esperar. Por exemplo, a gente está fazendo algo aqui que ele não vai ter impacto agora. Daqui a alguns anos, porque daqui o senhor vai movendo, né? Por exemplo, Paulinho vai lá para o Paraguai, vai ter contato com a missão transcultural, vai pisar lá, ou vai ver realmente, pô, caramba, olha só. Isso vai
forjando 1 ano, 2 anos, daqui a 10 anos, 15 anos, cara, vai ter muitas sementes que já vão ter dado fruto. Então, o missionário, ele não está assim, primeiro está pegado a número. Quantos vão, quantos não vão, quantas almas, tem aquela coisa toda, ganham quantas almas. Não, ele vai levar o evangelho e vai fazer aquilo que tem que ser feito, independente de qualquer coisa. Então, ele tem que ter uma convicção, uma base firmada do que ele está fazendo. Porque imagina, cara, você parar para olhar os relatos bíblicos, imagina, eu estou falando aqui, primeiro de Gênesis, né, proto-evangelho, depois estou falando de Noé, depois estou falando de Abraão, estou falando aqui de Jacó, estou falando de coisas lá atrás, coisas que já apontava para o Messias. Hoje nós somos filhos, aleluia, de Abraão, o pai da fé, por causa de uma decisão uma obediência dele, sabe? Ele acreditou, ele foi, ele se comprometeu, e, cara, ele estava disposto, aleluia, a fazer qualquer coisa pela fé do Senhor, qualquer coisa, irmão, até mesmo sacrificar o seu próprio filho. Então, assim, a gente não está envolvido com um grupinho da igreja que faz missões, nós não estamos envolvidos com um pessoal emocionado que não tem mais o que fazer, não é aquelas pessoas de 5ª categoria que não deram para nada e manda para o campo missionário. Não é isso não, irmãos. O missionário tem muita base, assim, muitas vezes ele não tem nem consciência disso, mas a essência é a mesma. É que o pastor Pedro falou, ele ama aquilo que Deus, o nosso Senhor ama. Ele está inflamado, ele está assim. Eu vejo o missionário assim, quando a terra foi explorada, os desbravadores eram chamados de bandeirantes. O missionário é um bandeirante da fé, né? E ao que ele não está interessado, guarda o tesouro para si, né? Não é? Do reino. A missão centrípeta de Israel, isso aqui é muito interessante, porque a gente vai estudar sobre missão centrípeta. Eu de novo vou falar, né? A Tamires não estava, a irmã Eliana não estava, eu acho que o Jefferson estava aqui na aula presencialmente e os nossos irmãos estavam. Mas todo o termo usado aqui, ele foi extraído de muitas pesquisas. Inclusive, no final da apostila, você pode checar aí que tem lá no final, a última página, até quem está em casa aí depois pode puxar lá, as fontes de pesquisa, tá? Então, nada aqui que eu estou falando aqui, foi o pastor Márcio que criou, não, são tudo, é uma fonte de pesquisa de muitas agências missionárias, assim, muito sérias. Então, a missão centrípeta, se você for no Google, ou se você for no YouTube e botar missão centrípeta da igreja, você vai ver, assim, vários e vários relatos, matérias, documentários falando sobre isso. Então, esse material, quero reforçar isso, é um material resumido, fruto de muita pesquisa. Então, tudo que você fizer uma faculdade, um curso de missões, em algum momento você vai ouvir isso aqui. Base bíblica é uma das grades, base bíblica para missões. Tanto que o pastor Márcio falou na última aula, que ele teve que tirar vários livros, porque senão vai ficar quase que uma faculdade. Então, ele manteve 5 módulos, mas são 5 módulos bem alicerçados em tudo que se fala no mundo missionário, se fala, por exemplo, a missão centrípeta de Israel. Centrípeta é a força que atrai para dentro de si mesma. Ela demonstra um princípio missionário aplicado à nação de Israel. Como povo de Deus, Israel tinha um chamado para espalhar o conhecimento de Deus entre as nações. Ela seria uma grande imã atraindo povos para Deus. Todavia, esse princípio não foi compreendido nem aplicado pelo povo de Israel. Os israelitas concentraram-se nos privilégios, aleluia, e se esqueceram da sua chamada missionária. Esse George Peters diz assim: o Antigo Testamento sustenta o método centrípeto, que pode ser imaginado como um magnetismo sagrado que atrai para si mesmo. Israel, ao viver uma vida na presença de Deus, temendo-o, deveria experimentar a totalidade das bênçãos de Deus. Dessa maneira, eles deveriam chamar a atenção das nações, incitar sua indagação e atraí-las
como um ímã para Jerusalém e para o Senhor. Então, qual era o intuito de Deus com o povo de Israel, né? Quando a gente lê a Bíblia, fica claro isso, que através de tudo que o Senhor nosso Deus fazia em relação a Israel, isso era conhecido entre as nações. Então, isso, quando a gente lê a Bíblia, talvez isso não fique claro, mas quando a gente vê, por exemplo, um filme, os 10 Mandamentos, esses filmes que ilustram melhor isso, era claro. Os hebreus estão vindo lá, os hebreus já havia se falado sobre isso. Só que o que aconteceu? Você se lembra que o pacto de Abraão era o quê? Privilégios e tinha também as suas responsabilidades. E o povo de Israel vivia, digamos assim, fugindo daquilo que era o ideal para eles fazerem. Então, entre um reinado e outro, eles caíam, eles faziam o que não era para ser feito, e acabou que essa questão desse ímã de atrair, isso não ficou muito evidente pela sua natureza, né? O povo de Israel, historicamente, a gente vê que tinha muitos altos e baixos, muitos, assim, subia um rei, pisava mesmo, sendo aquilo que não era para ser feito, fazia, isso não atraía. Por quê? A natureza já, você vê como é diferente. A missão centrípeta de Israel era atrair. A igreja é a missão centrífuga, que a gente vai estudar depois. O pastor Pedro provavelmente vai estar ministrando isso. Que a missão centrífuga já tem essa outra. Israel não era atrair. Por exemplo, eu vou dar de novo um exemplo assim, bem simplificado. A gente está aqui, né? Você vê, ó, a igreja, nossa igreja, para quem não está acompanhando, nossa igreja fica num bairro totalmente isolado. O que as pessoas fazem? Elas sabem, aleluia, que tem igreja aqui, elas saem, meu irmão, de lá de longe, tem pessoa que sai de Laranjeira para vir para cá, ou seja, elas são atraídas porque sabem que aqui tem uma unção, aqui sabe que tem uma palavra, aqui, enfim, como as outras têm, não estou falando que as outras não têm, estou falando que, sim, que as pessoas se deslocam para vir nesse deserto aqui, porque elas sabem que aqui tem uma voz, aqui tem uma palavra. Então a nação de Israel era a mesma coisa, era para os povos saírem e serem atraídas para isso. Tanto que aqui na igreja a gente fica meio, já não consegue evangelizar aqui no bairro, não tem ninguém, não tem uma alma nesse bairro, não tem ninguém andando na rua. Então, assim, lá, quando eu era no antigo bairro, não, a gente podia fazer evangelismo ali na rua, agora aqui já não tem. Então, como que Deus trabalha aqui? Ele manifesta o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia aqui e atrai as pessoas para que elas venham, de fato, vejam aquilo que Deus está fazendo. E na nação de Israel, assim, imagina quantas coisas aconteciam. Quantas coisas eles ouviam falar, irmão, esse povo saiu do Egito. Ficaram 430 anos escravos ali no Egito. O Deus dos hebreus abriu o mar. O Deus dos hebreus, ele matou os primogênitos. O Deus dos hebreus, ele lançou muitas rãs ali, uma das pragas, lançou piolho, lançou... O Deus dos hebreus tirou água da rocha. Então, isso era falado entre as nações. Esses relatos bíblicos. E isso gerava essa questão de atração, de atrair o povo para Israel, para que eles pudessem perceber. Mas, infelizmente, fica muito evidente que essa questão não teve muito sucesso, né? Tanto que a gente vê o nosso Deus, né, misericordioso, cara, a gente lê, todos os livros que a gente lê, cara, a gente vê sempre o ímpeto do Senhor querer restaurar. Imagina Oséias, né? Você pega Oséias, pô, tu vai andar pelado agora, meu irmão, pô, tu vai pegar uma prostituta, tu vai se casar com ela, porque assim o povo de Israel faz comigo. E pegava Isaías, e pegava Ezequiel pelo cabelo, e pegava irmão, era assim, o nosso Deus tinha sempre essa questão. Quer falar? Então, assim, a gente vê que a missão do povo, por que a gente está falando isso? Porque qual é a nossa base para missões? De novo, sempre vou voltar nessa pergunta. Base bíblica para missões, cara, era isso desde a antiguidade. Lá atrás, o Senhor usava a nação de Israel porque qual era o intuito de Deus em salvar a nação de Israel? De constituir a nação de Israel, irmão. Constituir através de Abraão, via Isaac, e depois de Isaac vinha Jacó, que se tornou Israel, né?
improvável também, né? Você vê que nem era o primogênito, mas tomou a primogenitura e deu as 12 tribos de Israel, e veio a divisão, e daí veio tantas coisas, Deus tentando, entre aspas, mas tentando, mas Deus manifestando a sua graça, tentando, querendo promover ali a reconciliação entre o povo, para que as nações vissem isso, porque é muito profundo ver que Deus, em Gênesis 6, na questão do dilúvio, ele fala, pô, me arrependo de ter feito tanto o homem quanto os animais. Cara, isso é muito profundo. Eu falei, eu vou destruir os animais grandes, os pequenos, pássaros. Cara, e ele falou, eu me arrependo de ter feito o homem. Né? Não vou dar pano para manga nessa palavra de arrependimento, que Deus é soberano, mas a gente vê como que isso é profundo, cara. E chega um momento e vai assim, não, eu não vou mais fazer isso. E o povo pisa na bola, e vira idolatria, e sacrifica para ídolo, e faz isso, e faz aquilo. Deus sempre levanta um profeta para restaurar. Sempre ele levanta um profeta para fazer aquilo, porque o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte, tem muitas pessoas, irmão, e não são poucas, tá? E cada vez está ficando mais, que elas, por que elas não fazem missões? Porque elas falam assim, irmão, o cara já sabe onde tem a igreja. Eu vou ficar aí no lado, o cara já sabe. Eu ouço pregadores, que eu até gosto, inclusive, falando umas coisas dessas. Irmão, aí usa as parábolas, né? Deus vai atrás da ovelha. Né? Deus vai atrás da ovelha, porque a ovelha não sabe voltar. Agora, do pródigo, a gente sabe que existe uma verdade nisso. Mas se a gente for olhar todo mundo, o cara é conhecedor da palavra, né, pastor? Imagina, como que a gente vai? O fulano mesmo que você falou hoje mais cedo, né, que a mãe te ligou. O cara foi batizado, né, conhece a palavra, mas a gente sempre está disposto a resgatar o cara, irmão. A gente sempre está disposto a lá. A gente esquece da atuação espiritual que há por trás de tudo isso. Né? A gente vê que os nossos irmãos da Universal, tudo eles botam o mal por trás. E a gente acha um exagero. Mas é uma verdade. Sempre há o mal por trás de tudo. Né? Porque existe uma batalha, né? E essa batalha entre o bem e o mal, os dois são interessados naquilo que é mais precioso, que Cristo falou que vale mais do que o mundo inteiro, a alma. E às vezes a gente se apega a isso. Não, varão, ele já sabe. Vai falar de quê para ele? Ele já sabe, de cor salteada, conhecedor. Mas, na verdade, uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode mudar tudo. Porque muitos cristãos hoje, eles não fazem a obra porque eles têm em mente isso. E, cara, eu não preciso falar. Eles vão vir, a igreja está aberta, irmão, é só ele chegar. As pessoas esquecem. Tem muito, hoje tem na internet, ele está ouvindo. Então, a gente se torna omisso. A gente se torna pessoas que a gente... Parece que não existe um peso mais sobre isso. A gente vive um cristianismo tão diluído, irmão, nos dias de hoje, como igreja universal, digamos assim, do Senhor, né? Não universal, mas a igreja universal de Cristo na Terra, é tão diluído o evangelho que o que era a essência virou um departamento, virou um grupo de pessoas. Então, assim, como nós podemos ser um missionário em nossa congregação? Sendo relevante, irmão. Quer ver uma coisa? A gente tem a salinha das crianças, todas as igrejas têm, né? É o local que mais deveria, como a irmã está falando, estou puxando a brasa para a sardinha da irmã, não. Ela tem anunciado isso com veemência, a janela 414. Mas, assim, a salinha das crianças deveria, assim, quantas irmãs e quantos irmãos, irmão, poderiam estar investindo no ministério infantil nas igrejas, irmão? Cara, ser um missionário mesmo, cara. Conhecer aquelas crianças, cara, só essas crianças, quem são os pais dela? Vamos lá fazer uma visita para os pais, vamos ser relevante. Aí vou pegar outra área. Poxa, a ação social da igreja, irmão, hoje não existe mais, irmão. O alimento, ele estraga nas igrejas, irmão, estraga. Não estou falando do Ebenezer, não estou falando de igreja, das igrejas, irmão. Eu já participei de vários. Estragava, irmão, estragava. Porque o pessoal levava até coisa vencida já, brocada, que eu já separei muito, e fica lá porque ninguém quer ir visitar, irmão. Ninguém quer visitar mais ninguém. Aí como que você vai saber a necessidade do fulano se a gente não visita? Então você vê todas as áreas da igreja, nós podemos ser um missionário, ser relevante, entender como uma missão, irmão.
Como o pastor falou, amar que o Senhor... Você acha que o Senhor não ama as crianças, rapaz? Você acha que o Senhor não ama os órfãos, as viúvas, irmão? Que é o evangelho puro. E, de modo geral, o cristianismo, ele não tem... ele é muito apático, assim, ele não tem essa fome, essa sede por fazer isso. Ele chega no culto, como 7 meses, ele chega no culto quase 8 horas, ele senta ali, fica no zap, ele não tem compromisso. Se é um ministro de louvor, não tem compromisso. Se é um cara que está na porta... Não... Então, assim, isso no modo geral da igreja hoje, no modo geral, de novo, no modo geral, o cristão está muito acomodado. Ele já não entende isso que a gente está falando. Parece que é uma coisa à parte, parece que é um delírio sendo da mente de alguém que é muito fanático. Mas, cara, a gente foi chamado para isso, é relevante. A gente está com o projeto Impulse aí, né, das caminhadas. A irmã Fabiana aqui é uma entusiasta ali, o irmão Paulinho. É uma caminhada, Deus me deu uma visão. Falei, cara, envolver o esporte com o evangelho. Eu compartilhei com os irmãos, eles abraçaram, eles estão aqui fazendo a caminhada, entendendo. Porque através de uma caminhada vocês chamam um ímpio, cara. Olha só que loucura. Eu até brinco com o pastor, o pastor Sérgio está ficando doido, tudo eu quero botar um projeto, quero fazer uma coisa. Mas não é, por que eu tenho na mão, irmão? Eu não tenho muita coisa, eu não tenho dinheiro. Porque eu tenho uma ideia. Então, assim, através de uma caminhada, a gente pode chamar um vizinho nosso, irmão, vamos fazer uma caminhada com a gente, estamos na igreja fazendo uma caminhada. Através da caminhada, tu vai conversando, e aí, como está a vida? Isso vai evangelizando, irmão. O skate, mesma coisa, a ideia é levar o skate, trazer os meninos. Teve pai aqui já conversando comigo, sentei com o cara ali, conversei, através do futebol, através do jiu-jitsu, através do que for, irmão. Então, a gente deve ser um missionário também e principalmente na nossa igreja local. Ser uma pessoa relevante. Que o seu pastor pode contar com você, que o seu pastor ele sabe que ele pode contar com você, que você está preocupado com uma célula. Se é igreja celular, tu tem que abrir uma célula, irmão. Se tu abrir uma célula, se tiver crente já velho, fala, meu irmão, olha só, em nome de Jesus, abre tua célula, irmão. Chegar no cara e falar, meu irmão, tá aqui já 1 ano, 2 anos já caminhando. Eu acho que não tá na hora, irmão, abrir a sua célula. E a gente não vê isso acontecer, no modo geral. A gente, as igrejas, é só 3 e 4 que trabalha pra caramba e o resto fica só marginal, sabe? Fica só à margem. Fica à margem de tudo que está acontecendo. E a gente vê que você se tornar um missionário, a gente está falando sobre missões, você estar dedicado ao empreendimento do que o corpo de Cristo está realizando na Terra. A gente passou pelo Radical Soul, né? A Tamira está aqui. É um movimento que tem nas igrejas. A gente foi lá no Rio algumas vezes, o pastor Pedro foi. E, cara, é um impacto missionário. Era bom a senhora participar, meu irmão. Você ia gostar muito. Meu Deus, a senhora ia gostar demais. Não é? Você passou, Eliane? O Radical? Hã? Ainda não? É radical? É radical. Então, assim, é uma vivência missionária, assim, tem, cada pessoa fala uma coisa, mas eu vou falar de mim, eu acho fantástico, porque é um despertamento, assim, é um choque de realidade mesmo, é um choque porque, assim, a gente vive uma vida que, quantas pessoas a gente passa, às vezes, no nosso lado, cara, a gente vê e não tem coragem de expressar nada, a gente fala coisas até muito básicas, assim, a gente não tem esse ímpeto de ser relevante no meio que a gente vive, sabe? O seu olhar, igual eu vi um menino que o pastor Marcos está com ele lá, o presbítero Mateus, eu passei de carro, até tirei uma foto dele, em frente ao rei de marketing, com a maquininhazinha ali cortando, botou os caras ali, cortando ali no meio da rua mesmo, tá? Cortando o cabelo. Falei, caramba, mano, que da hora, mano. Cara, sabe, a disposição, sozinho, irmão. Sozinho, não tava ali filmando, não, sozinho, irmão. Sozinho ali com uma chama no coração dele, vendo aqueles caras aí todo barbudo, todo... Não, meu irmão, dá um trato em você. Então, assim, eu acho que nós, como igrejas, nós deveríamos contribuir muito mais com a sociedade. Nós deveríamos ter uma vida menos religiosa e mais amorosa.
sabe? É porque a gente é muito religioso, a gente, nossa vida, se a gente não falar o evangeliquez ali na rua, a pessoa não sabe, só sabe se você é cristão pelo seu evangeliquez, pelo meu evangeliquez. Muitas vezes ela não sabe, porque olha você na fila do mercado, do banco, ela olha você no trânsito, cara, ela jamais diria para você que você é um cristão. Para mim, às vezes, muitas vezes, a gente está no hospital, né, às vezes, com o nosso filho, ou com uma situação que o nosso sangue sobe, cara, em algum momento você fala, poxa, cara, eu não posso dar lugar à carne aqui, porque eu carrego uma unção, eu carrego, não é porque eu sou crente, mas eu carrego uma mensagem, irmão. E nós temos que se policiar com isso, viver uma vida de renúncia, sabe? Viver uma vida de que, cara, se um cara, eu tava com meu carro parado no posto com a minha esposa, o cara, ele foi sair de ré, meu irmão, veio assim, rasgando meu carro, assim, ó. Fez um amassadão no carro da Jéssica. Rapaz, a Jéssica olhou, como assim, cara? Aí eu parei, pô, irmão, aconteceu aí? Rapaz, desculpa, eu sei que ela, não, eu vou pagar, e não pagou até hoje. Aí a Jéssica, você não vai lá? Eu falei, pô, amor, eu já mandei mensagem, já liguei, o cara, eu não vou até lá, porque, né, vai que eu vou até lá, o cara se altera, e eu, né, você tá ali no meio da rua. Tudo tem coisa, irmão, que você tem que abrir mão. Porque você carrega algo, sabe? A gente carrega alguma coisa, a gente não pode ver uma vida simplesmente falar assim, não, aqui eu sou crente, mas lá fora eu não sou. Não, aqui eu sou evangelista. Não, mas lá fora eu sou Bruno, né? A gente usa até alguns argumentos até pseudo-bíblico para essas coisas, né? Que a gente fala que não, eu também sou uma pessoa, eu também sou Bruno. Sim, eu sou Bruno, mas acima de tudo, eu carrego uma mensagem. Eu fui alcançado por uma graça. E eu não posso viver uma vida, cara, achando que eu não tenho. Eu sigo uma moça, ela está lá em Portugal, e ela é assim, ela sai simplesmente na praça, 9 horas da manhã, sei lá que foi, e começa a orar alto. Ela falou, eu não falo direcionado para ninguém, eu começo a orar, e as pessoas começam a parar, quando eu abro o olho, tem 2, 3 ali me ouvindo, e aí eu começo a pregar a palavra. Aí o intuito dela de ir para Portugal foi meio que fugir da realidade dela no Brasil, né, porque ela se sentiu mais à vontade evangelizando os de fora, quem ela não conhecia, mais do que os de dentro. Então, ela tinha problema na vizinhança, tinha problema na rua, então ela falou assim, vou sumir daqui, não sei o quê, e, tipo, anos morando e não conseguia evangelizar um vizinho. Chegou lá em Portugal, tá ganhando almas lá. Então, assim, não digo que é o caso dela, né, porque ela trouxe a realidade, ela se envergonha até disso, mas, às vezes, é uma hipocrisia nossa mesmo, não nos policiarmos com pai, com mãe, porque a gente acha que ele já não conhece, já sabe meu temperamento, não sei o quê, mas são os primeiros que têm sido evangelizados, né, principalmente pelas nossas atitudes, né. Eu mesmo, quando eu vou para casa da minha mãe, eu estou há 17 anos na igreja e meus pais não são convertidos, né, é uma coisa, pois é. Então, assim, algo que eu carrego, eu falo, cara, como assim? Como que eu não consegui ganhar meus pais até hoje? O Pedro vê, né, eu vou para casa da minha mãe, eu não fico falando bobeira, eu tento não resenhar, eu tento não fazer fofoca, porque às vezes você está em família, você sabe, assim, fala, meu âmbito familiar, que eu sou eu, não, eu tento pensar, cara, eu sou Tamires cristã, a Bíblia que eles leem, né, eles não leem outra Bíblia a não ser a minha vida, a vida da minha irmã, a vida do meu marido que está ali, né, então eu tento me policiar com os meus, né, eu tinha uma vizinha que eu morei 20 anos à frente dela e teve um dado momento que eu percebi que eu nunca tinha falado de Cristo para minha vizinha que, tipo, me viu crescer. Então, assim, às vezes a gente cai numa realidade que, cara, assim, a nossa missão está no nosso lado, está na nossa casa, às vezes, né, então a gente não pode se sentir confortável com um de fora e os de dentro a gente, às vezes, menosprezar, sendo que ele sim faz a leitura da Bíblia que nós somos, que carregamos com a nossa própria testemunho, né. É algo assim, às vezes pequeno, mas que a gente tem que despertar. Não, tremendo. A gente tem que entender isso, irmãos, que nós fomos chamados, e isso vem lá de trás, né? Isso vem, de fato, com algo que vai muito além da gente, né? O povo de Israel, né? A gente vê, se eles tivessem esse entendimento mais... Porque, assim, a gente, é claro, né? A gente está julgando nossos irmãos lá, a gente faz hoje talvez pior, né? Mas você vê tantas coisas sobrenaturais, né? Imagina, pão cair do céu, irmão. Codorniz, vamos fazer churrasco, irmão.
água, rocha de Meribá, sabe? Tantas coisas, e você, daqui a pouco você começa a murmurar para aquilo. Então, isso a gente tem que trazer para o nosso dia, né? Porque hoje a gente não presencia, talvez, coisas em relação a questões meteorológicas, assim, né? Como o mar abrir, a chuva cessar, e aquelas coisas, tipo, né? Mas a gente vive milagres diários. E ainda assim a gente deve, como a Tamiris falou, cara, preservar essa consciência de que nós estamos em missões. Esse é um ponto. Nós estamos em missões. Então, nosso trabalho, da forma, né? Hoje a gente conversou umas coisas no trabalho, o pastor Marco, uma situação que teve lá. Aí eu falei, pô, rapaz, se a gente for por aí, ele sempre ligado. Pô, Bruno, aconteceu uma situação assim, eu falei, varão, é melhor fazer isso mesmo. Aí ele foi lá, conversou com a cliente, resolveu. Então, ou seja, porque a gente não pode dar mole. Porque uma brecha que a gente dá, o inimigo nos acusa. Sabe, uma brecha que a gente dá, a gente sai da graça e a gente, pô, mas o cara não é crente. Para acusar. Se desviar de uma grande pedra e tropeça numa garrafa de tampinha, né? Então, assim, a nossa missão ali realmente tem que ser diária, né? Página 5, para a gente finalizar aqui, a gente vai ter agora 9h30, o pastor Roberto vai entrar na live aí, para nos dar hablar um espanhol aí. Ao escolher a nação de Israel, Deus tinha em mente atrair todas as nações, página 5, as nações à salvação, através do testemunho dos hebreus, Deuteronômio 4, 5, 8, diz isso. Israel deveria ser uma testemunha do único Deus vivo e verdadeiro em meio à idolatria em que viviam os outros povos, bem como demonstrar para as outras nações a alegria de servir a este Deus. Entre todas as nações da terra, Israel foi separado por Deus para ser sua possessão peculiar, como também recebeu uma vocação sacerdotal. Ao escolher a nação de Israel, Deus estava decidindo alcançar, levantar, elevar e redimir todos os povos da terra. Israel seria um instrumento de Deus para alcançar todos os povos. Israel tinha uma missão especial. Ela foi chamada para ser intermediária entre Deus e os povos da terra, pois o amor de Deus não se restringe a uma raça, nação ou povo. O amor de Deus ultrapassa as barreiras culturais, raciais e mesmo linguísticas. Ele ama todos os povos. Israel foi chamado por Deus para receber suas bênçãos e cumprir uma missão especial entre as nações e o povo da terra, mas fracassou pela desobediência. Deveria atrair as outras nações a Deus através da sua obediência aos preceitos e vontades de Deus, mas ao invés seguiu os pecados, em especial a idolatria de outros povos. Dessa forma, o propósito original de Deus de atrair todos os povos para si foi em parte frustrado, mas não mudado. O Senhor ainda deseja que todos os povos e nações sejam alcançados por todas e que todas as famílias da terra sejam abençoadas. E ele fará isso. Com o fracasso de Israel, a missão foi transferida para a Igreja de Cristo. E nós não podemos falhar em nossa missão. Olha que tremendo. Quando a gente pensa nisso, né? Imagina Deus, o Éden, o homem peca, e já lança o decreto, e já começa dali, né? Já começa com Adão, com Caim e Abel, e depois aí acontece o homicídio, e aí começa a avançar, Deus levanta Abraão, começa a levantar, irmãos, a gente chega onde nós estamos hoje. A Bíblia fala em João, porque ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E todos aqueles quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E então, por que o povo de Israel, o judeu, hoje não consegue nos engolir? Porque, de fato, deve ser difícil mesmo, né? Você imagina que
o povo judeu, ele tem os seus heróis ali, né? Hoje, a gente, como um homem ocidental, a gente não tem referência de... tipo assim, eu vou falar para o Pedro, meu filho. Ah, Pedro, nosso herói... tipo assim, quem que eu vou usar de personagem? Entendeu? O judeu não, irmão. Moisés ele abriu o nosso patriarca Abraão, Sansão. Tiradentes, tem um outro, o Santos Dumont. A gente tem personagens, mas que não tem essa ênfase espiritual, né? Já o judeu não, irmão, ele é recheado, coroado com dezenas, miríades de homens que fizeram coisas extraordinárias. Então, como que esse povo vai entender que eu e você, comedor de feijão com arroz, cara que veio da sarjeta, que veio não sei o que lá, ele está responsável por uma missão tão grandiosa como essa, de redimir a humanidade, irmã Fabiana. Redimir uma humanidade. Imagina esse povo que tinha todos esses personagens bíblicos. Povo eleito, escolhido. E nós hoje, como igreja, somos... Por isso que tem quase que um ódio mesmo, que fala, cara... Escolhido por Deus, lutaram com o anjo e derrubaram o gigante. É um povo tremendo. Quem é gente na fila do pão, irmão? Então, assim... Você está entendendo como é profunda a questão? Porque, assim, a gente está vendo... Porque quando se fala em Deus, Yanderu, Tupã, Alá, e tudo que é o Deus Supremo, a gente ouve falar do Deus Supremo, existe a teologia, que fala sobre a existência desse Deus, de como esse Deus reage, qual é a essência dele, qual é o plano dele, qual é a missão dele. Então, assim, foi criado os céus e a terra em Gênesis, a corrupção humana, dilúvio, era patriarcal, e não sei o que lá, e papapá. Irmão, existe um plano para redimir a humanidade, e esse plano, isso é forte demais, e esse plano, irmão, está nas nossas mãos. Olha só que responsabilidade, irmão. Então não é um grupinho da igreja, então não é uma denominação. Irmãos, é a essência de ser um filho de Deus, um ruios, um filho maduro. Então, assim, é muito profundo falar sobre isso, porque a gente está falando de que algo que era para ter sido para o povo de Israel fazer, mas ele vem através do nosso Cristo, do nosso Jesus, nasce como cordeiro, ele morre em sacrifício por toda a humanidade. E a última palavra que ele deu, assumindo os céus, eis que vos dou poder, né, ser minhas testemunhas, Santa Maria, Judéia e terra. Foi a última frase de Jesus subindo para o céu, irmão. Então, ou seja, aconteceu tudo o que aconteceu desde o próprio evangelho, o primeiro evangelho lá na queda do homem, ele se consuma na pessoa de Cristo e ela continua através do Espírito Santo nos dias de hoje. Então, assim, era uma coisa para ser outorgada ao povo de Israel. Está em nossas mãos, irmãos. A Bíblia fala que não foi dado aos anjos, foram dados a nós. Uma mensagem, gentios, né? Como a senhora está falando hoje, gentio, né? O pastor usou esse termo lá. Mas, de fato, nós somos os gentios mesmo, pessoas, irmão, que não teria nada. E nós recebemos essa grande responsabilidade. Que foi enxertado, sabe? Para quê? Para anunciar. Então, quando eu chego para uma pessoa hoje, aleluia, e eu falo com veemência sobre a salvação, sobre o resgate, sobre a restauração, eu estou cumprindo aquilo que foi dito em Gênesis 3. Eu estou cumprindo aquilo que foi falado, que era a essência que moveu o coração de Noé, irmãos. Eu estou falando e estou debaixo da mesma unção que estava sobre o pacto de Abraão, sobre o pacto de Jacó, sobre o pacto de Moisés. A gente está na mesma sintonia, irmão. Então, assim, falar de missões não deveria ser, é só porque a gente aqui se preocupa. Não, irmão, é porque é a essência da igreja.
Só que a gente vê que o próprio Jesus falou, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. No modo geral da igreja hoje, no modo geral do cristianismo hoje, a gente vê que são poucas pessoas. A gente vê que um país como o Brasil, continental, que deveria ser um dos maiores exportadores de missionários, é um dos, mas deveria ser o maior, pelo aquilo que a gente carrega, ainda não... Porque existem muitos pontos que vão ali pelo meio do caminho para que a gente venha a não avançar, né, nessa questão. Eu vou parar por aqui, pastor Pedro, eu parei aqui o chamado de Moisés. Isso, chamado de Moisés. Daí para frente, na próxima aula, você... a gente vai ter aqui o pastor, daqui a pouco, Roberto. Eu queria só ler um trecho desse livro aqui. Eu recomendo, irmão, esse livro aqui, os irmãos aí da sala. Deixa eu ver. Está desfocando, né? Aqui, foi. Tecnologia aí. Bom, o livro chama Evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu. Muito, muito bom. Muito bom mesmo no céu. Muito bom e paulada, assim. Prepara o Kengo, porque o negócio... Não, o negócio é de ser paulada forte. Eu quero ler um dos motivos que a gente não evangeliza, só para a gente finalizar essa parte da aula. Diz assim, ó, eu só sou preguiçoso. Creia ou não, este é um dos motivos que as pessoas dão para não testemunhar. Como você acha que Deus se sente quando nós dizemos que somos preguiçosos, enquanto multidões de pessoas morrem e vão para o inferno a cada dia? Como cristão, o que é mais importante do que cuidar para aqueles que na sua família, na sua escola, na sua cidade, no seu estado, no seu país e no seu mundo cheguem ao conhecimento salvador de Jesus Cristo? Olha só. Contudo, de acordo com a Zondervan Pesquisas das Igrejas, 97% dos membros das igrejas não tem nenhum envolvimento de qualquer espécie com o evangelismo. A Christian Today, revista de cristianismo, faz uma pesquisa e descobriu que apenas 1% seus leitores tinha testemunhado para alguém recentemente. Você acha que algo está errado com essa história? Isso não se parece em nada com as pessoas sobre quem lê o Novo Testamento, que tinham tanto zelo e que se dispuseram a morrer por nosso Senhor? Provavelmente a razão pela qual a maioria das pessoas não compartilha a sua fé é que elas realmente não têm fé para compartilhar. Olha que tremendo. Charles Spurgeon disse: você não tem nenhum desejo de que os outros sejam salvos. Ele faz uma pergunta: você não tem nenhum desejo que as pessoas sejam salvas? Então, por que mesmo não... então, vocês mesmos não são salvos. Né? Se você não tem um desejo que as pessoas sejam salvas, então você mesmo não são salvos. Tenha certeza disso. Por favor, deixe o Senhor acender o zelo evangelístico em seu coração. Ser indiferente não é do Senhor. E aí outro texto diz o seguinte: por que a igreja fica dentro das portas dos prédios? Elas têm uma teologia que minguou, tornou-se uma filosofia, na qual não há, olha só que tremendo, na qual não há nenhuma emoção de fé, nenhum terror, destruição eterna, nenhuma preocupação pelas almas. Nessas igrejas não há mais isso. Descrença apagou os fogos da paixão. O mundanismo coroa aquele altar de sacrifício com um brilho barato da falta de realidade. Agora, para finalizar, a gente ir para casa pensativo. Ó, se Deus lhe desse R$1.000, presta atenção nisso aqui, irmãos. Se Deus te desse R$1.000, cada vez que você compartilhasse a sua fé em Jesus Cristo, você compartilharia a sua fé? R$1.000. Vamos supor que Deus usasse um profeta dizendo: eis que eu te digo, toda vez que você, meu servo, compartilhar a fé,
eu vou te abençoar com R$1.000. A pergunta, você compartilharia a sua fé? Sejamos honestos, muitos de nós deixaríamos os nossos empregos e nos tornaríamos evangelistas de tempo integral. Cada um de nós, incluindo eu mesmo, deveria arrepender-se do fato de que nós compartilharíamos Jesus por uma parva nota de $1, em vez de compartilhar por amor incondicional que ele tem por todos nós. Você seria mais zeloso por dinheiro do que por Deus? Você trataria do seu problema de preguiça por amor ao dinheiro, quando não se trata dele por amor a Deus? Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Nunca poderemos pagar Jesus pelo que ele fez por nós na cruz, mas que muito obrigado fantástico podemos dar-lhe cada vez que saímos a compartilhar nossa fé nele com os perdidos. Então, é um livro muito realista. Em resumo, irmão, talvez a gente fique indiferente com isso, mas é uma realidade, irmão. Uma realidade. Se você, eu não vou nem falar R$1.000, mas se você ganhasse R$200, irmão, R$100, toda vez que você saísse, vamos supor, toda vez que eu vou para o Inepá, toda vez que você vai ali para a ação, o Senhor te abençoasse com R$200. Pô, caiu R$200 aqui, rapaz. Isso já aconteceu comigo. Eu dei um testemunho aqui dos R$200, que eu fui numa igreja, né? Isso já fui pegar noutra igreja, rapaz, no final do culto, irmão. Eu falei, não, varão, que isso? Eu falei, rapaz, recebe minha bênção, não retém minha semente, não. Aí me deu, botei no bolso, quando eu cheguei em casa, pô, R$200. Rapaz, eu fiquei tentado. Eu falei, rapaz, imagina, toda vez que eu fosse pregar ganhando R$200, ia ajudar muito, né? Não, diga não, obreiro do seu salário, não falando que é errado. Mas eu falo assim, muitas vezes, se a gente ganhasse financeiramente, nós deixaríamos o nosso trabalho. O nosso cônjuge não brigaria com a gente. Não, vai lá pregar, vai ganhar R$1.000, vai com Deus. Eu estou aqui ganhando R$1.000 um dia aqui. Mas assim, o que ele está falando, irmão? Muitas vezes, nosso coração está nessas coisas. Muitas vezes a gente não faz mais por causa da desculpa do nosso trabalho. A gente entende que é louvável, obviamente, você não vai virar um fanático, maluco, mas nós deveríamos ter mais zelo pelas coisas de Deus, entendendo que as pessoas estão morrendo a todo momento. Um jovem esses dias morreu de moto aqui, né? Entrou debaixo de um carro, aí morreu, né? Quantos estão morrendo aí diariamente? Quantas pessoas estão morrendo e a gente muitas vezes não faz por conta de uma desculpa boa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas o escritor desse livro ele deixa bem claro que a gente às vezes não faz mais por conta de que a gente... Sim. Uma vez aconteceu uma coisa comigo, novo convertido, que depois sempre que eu passo pelo cara, eu falo, meu Deus, eu tenho uma vergonha, mas ao mesmo tempo eu falo assim, não, era para eu ter feito. Eu sonhei com o cara, mano, sonhei com o cara, e o Senhor falou assim, eu acordei, o cara morrendo, o cara num caixão, assim, novo convertido, e aquilo ficou me incomodando, e eu senti no meu coração, falei assim, cara, vai lá e fala com ele do sonho. E, mano, o cara, assim, me conhece da balada, assim, mano, eu me converti, mas o cara me conhece do mundão, assim. Aí um dia, quando eu o cara na rua, assim, eu falei, caramba, o coração tudo tremendo, eu falei, tem que falar. Aí eu cheguei para ele, tudo bom, fulano? Beleza. Ali me olhou assim, meio estranho, né, porque tinha me convertido. Eu falei, rapaz, quero te falar isso, eu vi assim, assim. Olhou para minha cara assim, e aí? Não, só estou falando para você e tal, não sei o quê. Mas eu comigo já estava pensando, não, eu vou falar para ele vai chorar ali, ele vai se arrepender, ele vai aceitar Jesus. O cara me olhou assim, e o cara continuou vivo, não morreu, ficou... Eu encontro que ele na rua até hoje, ele deve olhar para minha cara e falar assim, esse cara é maluco, rapaz. Mas aí eu fico pensando, vai que eu falei com ele, ele não falou na hora, mas ele se ligou e começou a se ligar mais na moto. A semente, eu não sei, irmão. Então, assim, o nosso papel, como você falou, às vezes o cara, existe um meio para a gente falar do evangelho ali e a gente não fala. A gente tem que ter ousado. E eu entreguei para as pessoas. Eu entreguei para a menina do caixa e falei assim, segunda vez que a senhora pega esse tipo, então Deus tem propósito na sua vida. E ela não, né? Porque ela sabe que ela não escreveu, né? Verdade pela missão, verdade.
Então, amados, agora a gente, o pastor... Ih, rapaz, o negócio tá chique ali. Meu Deus, precisa ter um pregador. O pastor Roberto, ele vai entrar aqui, o espanhol, ele preparou uma apostila, ele vai disponibilizar no grupo pra gente. Então, se eu falei lá no grupo, cara, o espanhol, ele é sempre bem, todo idioma é bem-vindo, né? Uma coisa é você fazer pelo aplicativo, uma coisa o nativo tá falando com você, cara, fala assim que é assim que se fala. Então, aproveitem isso. Vai estar gravado lá no YouTube, depois vocês podem ir lá, pausar, ouvir. Ele vai mandar o material. Ó, pastor Roberto. Paz do Senhor, meu pastor. Pode abrir aí e falar. Olha, agora sim. Amém, pastor. Eu vou deixar com você agora. Você se apresenta aí, fala do projeto aí. E Amém. Deus lhe bendiga. Seja bem-vindo. Eita. Boa noite, galera. Vamos a tener unas aulas de español. Si você tem alguma coisa que não compreenda, levanta sua mão, ¿sí? Y grite. ¡Guau! Tá bom? Bueno, vamos con... eu enviei umas folhas. Você pode escutar? Sim? Mas Sim, pastor. Eu desliguei o meu microfone para você ficar à vontade. Está ouvindo bem. essas folhas não são todas para hoje. Não se assuste, não chore, hein? Não são tudo isso para hoje, não. Vamos pouco a pouco, tá bom? Então, eu vou falar e você tem que repetir. E Bruno aí escuta e corrige, tá bom? Então, tenemos saludos. ¿Cómo complementar en español? Es muy parecido a portugués, ¿sí? Hola. Entonces, Bruno, si ellos repiten, você me faz así. Hola. Olá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Na manhã, você tem que decir buenos días. Buenos días. Na tarde, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está meu irmão? Ese que es parecido a mí. Marcos. A tu lado. ¿Cómo Marcos. estás, hermano? Bien, gracias. Fala, bien, gracias. Repite. Bien, gracias. Bem, graças. ¿Cómo es tu nombre? Marcos. ¿Entendeu? Marcos. ¿Cómo estás, Marcos? Bem. Muy bien, gracias. Bem. Gracias. ¿Y vos? Pergunta para ele, vós. E vós? Bien, gracias también. Muy bien. Marcos, yo no sé todos sus nombres,
pero de a poquito, ¿sí? Veo allá un hermano con barba, ¿puede ser? Paulinho. Paulín. Paulín, muy bien. Entonces, vamos a repetir otra vez. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Buenos días. buenas tardes Buenas tardes. y buenas noches. Buenas noches. Cuando vamos a salir, cuando nos vamos, cuando voy embora, falo, chao, hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Una otra manera, nos vemos luego. Nos vemos luego. Nos vemos luego. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Vamos bien. Vamos a ver los pronombres. Por ejemplo, eu, yo. Yo. Eu. Yo, eu. Você. Tú. Tu. Yo. Ele. Él. Ele. Ela. Ella. Ella. Nos. Nosotros. Nosotros. Vocês. Ustedes. Ustedes. Eles. Ellos. Ellos. Elas. Ellas. Eles. ¿Vamos bien? Entonces, ahí en la primera hoja, no sé si la tienen, pero ya van a tenerla. Tenemos el verbo ser. Verbo ser. Por ejemplo, yo soy. Yo soy. Yo soy Roberto. Yo soy Roberto. No, você es Bruno. Yo soy Bruno. Yo soy Bruno. Yo soy Marcos. Yo soy Mário. Yo soy Paulinho. Y a ver, esas hermanas, yo soy. Yo soy Fabiana. Fabiana. Yo soy Fabiana. Yo soy Fabiana. Y la hermana que está ahí atrás de Marcos. Yo soy Sueli. Yo soy. Yo soy Sueli. Muy bien. Por ejemplo. Eliana. Okay. Yo soy Roberto. Soy uruguayo. Pero vivo en Paraguay. Amém. Eu sou Roberto. Sou uruguaio. Eu moro no Paraguai. Tá bom? Agora, Marcos. Eu sou Marcos. Soy... ¿De qué ciudad, Marcos? ¿Qué cidade você é? Rio. Rio de Janeiro. Rio. Então, Marcos tem que decir,
Yo soy Marcos, soy de Río de Janeiro. Pero vivo. Oh. Fala, Johnson. Eu sou Marco, moro no Rio de Janeiro, Vivo en Río de Janeiro. pero vivo En Río aqui, de Janeiro, en Paraty. para ti. Que bom. Então, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Perfecto. Ahora, la hermana que está detrás de Marcos. Joyce A ver. Tamires. Muy bien. ¿Dónde vive? Moro em Paraty. No, pero moro, vivo em no. Paraty. Yo vivo en Paraty. Ah, tá. Joyce Tamires, eu vivo em Paraty. Muy bien. Yo soy brasilera. Eu sou brasileira. Ah, qué bien. Carioca, ¿no? Muy bien. Graças. Ahora, a hermana que está ahí, esa hermana con cabello negro, ¿escuchó? Cabello negro. Yo soy Eu sou brasileira de São Paulo. vivo en San Paulo, muy bien. Nasci em São Paulo, porém Pero vive, vivo em Paraty. muy bien. Pero vivo em Paraty. Pero vivo en Paraty, muy bien. Ahí veo en la pantalla, dice Pastor Jailton Campos, ¿puede ser? Pode ser. Joy, A ver, ahora yo soy Jailton. Joy, sou Jailton Campos. Yo soy Jailton. Yo soy Jailton. Joy, sou Jailton. Soy brasilero. Joy brasileiro. Vivo em Carnalbeira da Penha. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora, Paulinho, que está ya sentado bien derecho a mí. Yo lo veo bien derecho ahí. ¿Ve? Yo soy Paulinho. Eu sou Paulinho, eu sou brasileiro, pero vivo e moro em Paraty. Muy bien, yo soy brasilero y vivo en Paraty. Muy bien. Bueno, así cada uno puede presentarse, porque cuando visiten Paraguay, no sé si toda esa turma que está ahí viene para Paraguay. São 3, 4 Muy bien. Entonces, en algún momento se van a presentar, ¿verdad? Entonces van a tener que decir el nombre. Me llamo Roberto, me llamo Bruno, me llamo Marcos, me llamo Jailton, me llamo Paulinho y soy brasilero, soy de Paraty, soy de San Paulo, soy brasilero sin duda alguna. Entonces, y cuando visiten, tenemos que hablar sin miedo, sin miedo, sin vergüenza. Você tem que ser sin vergüenza, ¿sí? Sem vergüenza. Sin vergüenza, sin vergüenza. Eu tento falar português, não é fácil para mim tampoco, e eu sei que faço muitos erros, mas estou na luta, como você está lutando com o espanhol, sim? Não é cueca, cuela. Una cueca. Una fueto, una cueca cobra, ¿no? Bien, entonces,
Ya dijimos, yo soy. Ahora, tú eres Jailton. Tú eres Bruno. Tú eres Marcos. ¿Sí? Tú eres. Você é. Tú eres. Él. Él es Bruno. Él es Marcos. Él es brasilero. Él es joven. Él es adulto. Él es brasilero. Él es uruguayo. Él es paraguayo. Él es. Ahora, ella es María. Ella es Fátima. Ella es bonita. Ella es Loira. Ella es rubia. Ella es rubia. Nosotros somos cristianos. Nosotros somos brasileros. Nosotros somos los mejores. Estoy hablando de Uruguay en el fútbol. Eu estou falando de Uruguai quando joga futebol, somos los mejores. Más o menos. Más o menos. Pero nosotros somos. Nosotros somos. Ustedes son, vocês são. Ustedes son misioneros. ¿Misionarios? Misioneros. Ustedes son misioneros. Ustedes son obreros, trabajadores, obreros del Señor. Ustedes son. Ellos o ellas. Ellos son mis hermanos. Eles são meus irmãos. Ellos son mis compañeros. Eles são meus parceiros. Ellos son de Brasil. Ellos vienen. Ellos son de Paraty. Ellos son de Río de Janeiro. ¿Tá bom? Ellos son. O ellas son mis hermanas. Ellas son misioneras también. Ellas son obreras. ¿Está bien? ¿Comprende? Bom. En la hoja número 3, na folha número 3, que você vai fazer, temos algumas perguntas. É que ele passou uma no grupo, depois a gente dá uma olhada para o exercício. Depois você vai ter aí, sim? Temos na folha número 3, temos algumas perguntas para procurar informação, sim? Buscando informação. Por exemplo, ¿qué significa? ¿Qué significa ventana en español? Ventana? Janela. ¿Qué significa? ¿Qué significa silla en español? ¿Qué significa? Cadeira. Silla.
Cilia. ¿Qué significa anteojos Como? en español? ¿Qué significa anteojos en español? Anteojos. Óculos. Óculos. Ojos. ¿Eh? ¿Qué significa? Recuerde, ¿qué significa? Bruno, ¿qué significa botella? ¿Botella? Garrafa. Ah, poliglota. Um poliglota. Tá bom? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Uma outra pergunta. ¿Cómo se dice óculos en español? Anteojos. Anteojos, ¿sí? ¿Cómo se dice porta en español? Boca. No, porta. Porta. En español, Puerta. puerta. Bien. ¿Cómo se dice bolígrafo? Caneta. ¿Cómo se dice caneta? Caneta. ¿Eh? Bolígrafo. Tá bom? Só lembre as perguntas, ¿sí? As outras palavras de pouco a pouco, ¿sí? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? Puedes. ¿Puedes repetir, por favor? Perdón, no entiendo. Disculpa, no comprendo. Perdón, no entiendo. Más despacio, por favor. Más devagar, por favor. Más despacio. Más despacio. ¿Sí? ¿Habla usted portugués? ¿Fala você portugués? ¿Você fala portugués? ¿Sí? ¿O hablas tú portugués? ¿Hablas tú guaraní? ¿Você fala guaraní? ¿Você fala portugués? ¿Hablas tú portugués? Sí, esas son algunas preguntas para procurar información o procurar ter uma conversa, ¿sí? Porque seu problema va a ser que va a precisar que as pessoas falem mais devagar, ¿sí? Para mim é a mesma coisa. Quando você me fala em português, eu vou pedir, pode você falar mais devagar, por favor? Então, essas são algumas perguntas, ¿sí? Na folha número 4, você tem 3 folhas. 2, 3 e 4. Pero en la 4, você tem números e tem algumas palavras de vocabulário, ¿sí? Por ejemplo, vaso. El vaso.
Como? ¿Qué es vaso? ¿Você lembra, Bruno? ¿Te recuerdas, Bruno? Un vaso Um copo. es copo, ¿sí? Vaso, copo. Vaso. Vaso, por favor. Un vaso de agua, por favor. ¿Sí? Vaso. Ventana. Lembra? Janela. Silla. Mesa. Mesa es mesa. Como que é camisa? Perdón. Camisa. ¿Puede repetir, por favor? Como se dice camisa? Bueno, camisa es camisa. Esto que yo estoy usando, esto es una remera. Remera. Con E. Remera. No diga ramera. No. Remera. A ver, todos juntos. Remera. 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 No, nunca diga ramera, no. Bruno va a explicar por qué, ¿sí? Remera. Camisa es esta. Camisa, esta que tiene botones. ¿Sí? E calça? Esto es una camisa manga larga. E calça? Calza, pantalón. Pantalón. Esto es remera, también puede ser camiseta. ¿Sí? Pantalón. Las mujeres usan saya, pollera. Bolheira. Polleras. Y zapatos, ¿sí? Sandalia, quinela, chinelas y un segundo. Direto do Paraguai. Campeón. Tenis, campeón. Medias. Muy bien. Y ya próxima aula vamos a ver otras palabras, ¿sí? ¿Está bien? Porque hoy fue bastante. Vamos a seguir repitiendo. En las hojas ustedes van a mirar, van a leer. No se asusten, ¿eh? No se asuste.
¿sí? Y os números son bien parecidos con portugués, ¿sí? Y vamos a seguir en cada clase con más palabras. Creo que ya mencionamos una palabra que aquí no puede hablar, que era a concha, ¿cierto, Bruno? Não pode falar concha. Concha. Aquí en Paraguay es cucharón, Cucharón. Concha. ¿sí? Cucharón, concha. Que colher, cuchara. Cucharón é uma colher. Você tem cuchara, colher, tenedor, Tenedor. garfo, Tenedor. cuchillo, faca, Cuchillo. faca, ¿sí? Tá na apostila, né, pastor? Tudo isso aí. Más, después va a ir otra apostilla más con más palabras, ¿eh? Muitas graças. Ele vai dar um. Então, muito obrigado por su atención. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos el lunes. Lunes. ¿Eh? Días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Nos vemos con muchos de ustedes. Nos vemos el lunes, segunda. Lunes en la mesa. En la mesa misionaria. Ok. ¿Está bom? Viernes. Y próximo viernes aquí. Amém. ¿Está bom? Buenas noches, pastor. Muchas gracias. Buenas Nos vemos noches. hasta pronto. Hasta luego. Y que duerman bien. Que duerma bien. Amém. Chao, Deus lhe chao. bendiga. Deus abençoe. Amém, queridos. Então, vou encerrar a aula aqui. A gente vai estar orando. Pedir o pastor Marco para estar orando. Obrigado, pastor Jailton, pela permanência aí. Deus abençoe. Deus lhe bendiga. E vamos estar orando. O pastor Marco vai estar orando aí. A gente vai estar encerrando. E depois a gente vai conversando lá no grupo. Qualquer dúvida, eu vou colocar a apostila, ou o pastor já deve ter colocado a apostila de espanhol lá, tá? A gente vai acompanhando. Ah, não colocou ainda, né? Não, ele não colocou ainda, não. Bondoso e infinito Deus, graça nós te damos pela essa oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado de estarmos reunidos